Olá a todos! Vamos estudar nessa aula a função derivada. Então, uma motivação, como nós vimos na videoaula passada, nós podemos estudar a derivada aplicada em um número. Esse é o conceito da derivada. Então, vamos relembrar a definição de derivada, né? A derivada de f em um número p. Uma das formas de visualizar é calcular o limite quando x tende a p, f de x menos f de p, ou seja, a variação dos y, sobre a variação do x. Só que o que acontece? Naturalmente, a gente pode pensar em uma outra função onde, para cada valor de p, você tem um número. Essa função nós vamos naturalmente chamar de f' de x, só para facilitar a nossa conversa. E essa função aqui é o que nós chamamos de função derivada. Então, definindo agora a função derivada, vamos considerar f inicialmente num domínio D, subconjunto de R, e nós vamos considerar a função f' não necessariamente definindo em D, mas pelo menos definindo num subconjunto de D que eu vou chamar de S. E f' eu vou chamar de derivada de f, ou função derivada de f, se para cada x, o f' de x é associado justamente à derivada de f aplicada em x. Então, existem essas duas formas de calcular o f' aplicado em um determinado valor. Aqui nesse caso, para não confundir notação, observe que eu estou usando f' de p, e aí depois de você calcular f' de p, você pode trocar de p para x sem problema nenhum. Só que o que eu preciso destacar é que esse s é o conjunto dos números na qual o limite acima existe, né? Porque não dá para dizer que esse limite vai existir para todo x ou para todo p, no caso de baixo. Então, levando em consideração o conjunto de todos os valores na qual o limite existe, a função derivada estará bem definida. E aí, nesse caso, a gente diz que f é diferenciável em p, pensando nesse cenário acima. Então, vamos calcular um exemplo numérico, calcular o f' de x, sabendo que o f de x é igual a x ao quadrado. Então, f' de x, o que eu posso fazer? Posso calcular, por exemplo, o limite quando h tende a zero, f de x mais h menos f de x sobre h. Então, vamos fazer as devidas substituições. Então, aqui eu vou colocar de novo o limite quando h tende a zero. Quem é f de x mais h? Nesse caso, a gente troca o x por x mais h. Vai ficar x mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h. Então, aqui continuando a conta, limite quando h tende a zero, nós vamos usar as propriedades básicas de produto notável. Então, nesse caso, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E aqui eu coloco o menos x ao quadrado para repetir. Observe que o x ao quadrado corta com x ao quadrado aqui. Já posso colocar o h em evidência naquela expressão do numerador. Então, vai ficar limite quando h tende a zero. H vezes 2x mais h sobre h. Posso simplificar o h porque o h não vai ser zero. Ele é próximo de zero, mas não é igual a zero. Então, vai ficar limite quando h tende a zero da expressão 2x mais h. E aí, agora sim, trocando h por zero, nós chegamos a um resultado 2x. Portanto, se f de x é igual a x ao quadrado, vou colocar aqui do lado, f' de x é igual a 2 vezes x. Então, nós temos o primeiro exemplo. Então, para cada valor de x, você vai ter um valor na derivada. Seguindo à frente com o próximo exemplo, nós temos a função f de x igual a raiz de x. Aqui, eu acho melhor usarmos aquela versão do f' de p. Então, vamos usar essa versão. Vamos tentar calcular primeiramente o f' de p. Nesse caso, vai ser limite quando x tende a p, f de x menos
f de p sobre x menos p. Então, nesse caso, substituindo as informações aqui, vamos ter limite quando x tende a p. Aqui vai ficar raiz quadrada de x, que é o f de x, menos raiz quadrada de p. Aqui é claro que eu vou ter que restringir o domínio, né? Obviamente que o domínio dessa função é para todo x maior ou igual a zero. Naturalmente, p tem que ser maior ou igual a zero. Dividido por x menos p. E podemos racionalizar essa expressão ou podemos observar o seguinte. Para este limite, eu vou fazer dessa maneira. Observe que aqui no numerador eu vou repetir. Só que observe que x é a mesma coisa que raiz quadrada de x ao quadrado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? X, vou até colocar aqui, é a mesma coisa que raiz quadrada de x ao quadrado. Perdão. Raiz quadrada de x ao quadrado. Isso que eu quis dizer. P é a mesma coisa, raiz quadrada de p ao quadrado. Porque aí o ao quadrado cancela com a raiz. Lembrando que, como p é positivo, naturalmente, eu estou pensando x próximo de p de tal modo que esse número continue positivo. No caso p igual a zero, que eu tenho que fazer um estudo mais avulso. Então, aqui, neste exato momento, para a conta funcionar, eu teria que supor provisoriamente p diferente de zero. Depois eu vou estudar o caso p igual a zero. Por quê? Porque se eu admitir que p é igual a zero, aqui o x tendendo a zero pode assumir valores negativos e aí eu vou ter problema. Então, vamos imaginar que p é diferente de zero. Ao fazer isso, você tem produtos notáveis. E aí você pode fazer o seguinte, limite, quando x tende a p, em cima vai ficar raiz de x menos raiz de p, só que embaixo vai ficar assim, raiz de x menos raiz de p, vezes raiz de x mais raiz de p. Qual é a propriedade que eu estou utilizando? Vou até fazer um rascunho aqui. Estou usando essa propriedade aqui, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b, a mais b. Aonde, nesse caso, o meu a é raiz de x, o meu b, raiz de p. Então, seguindo as contas, como x não é p, você pode cortar aqui em cima e embaixo. Isso aqui vai ficar limite quando x tende a p, 1 sobre raiz de x mais raiz de p. Na hora que você substitui o x por p, porque agora você está autorizado, aqui vai ficar 1 sobre raiz de p mais raiz de p. Raiz de p mais raiz de p é 1 sobre 2 vezes raiz de p. Observe que aqui eu estou supondo p diferente de zero. Portanto, o nosso f' de x vai ser quanto? Observe que f' de p deu 1 sobre 2 vezes raiz de p. Então, aqui eu vou trocar o p pelo x, então o resultado vai ser 1 sobre 2 vezes raiz de x. Por enquanto, estou dizendo que isso aqui é verdade para x maior do que zero. Eu ainda não sei o que acontece com o f' de x se x é igual a zero, porque lembre-se que eu tive que fazer uma pausa na conta. Para fazer essa manipulação, eu tive que supor p estritamente positivo. Se eu tentar calcular o f' de zero, o que vai acontecer? Vamos calcular agora o f' de zero. Então, aqui nesse caso, vai ficar limite quando x tende a zero, f de x menos f de zero, x menos zero, que é a mesma coisa que x. Isso aqui vai ficar limite quando x tende a zero. Isso aqui vai ficar raiz de x sobre x. Só que como x tende a zero, aqui nós temos dois tipos de cenário. O cenário onde x tende a zero pela direita, onde x tende a zero pela esquerda. Então, o que acontece? Se você considerar, vamos lá, se você considerar limite quando x tende a zero pela direita, você vai ter o mesmo resultado, um resultado análogo, vamos dizer assim, ao caso de cima, né? Porque aí o procedimento análogo, perdão. E aí, como esse cara é positivo, isso aqui vai ficar raiz de x ao quadrado
E aí, isso aqui, ao simplificar, vai ficar limite quando x tende a zero. 1 sobre raiz de x. Só que esse cara, como aqui vai ser 1 sobre um número muito pequeno, o resultado vai ser um número muito grande, logo o limite não existe. Se você fosse estudar o limite quando x tende a zero pela esquerda, nem faria sentido, porque x negativo não faz parte do domínio da função. Então, eu até teria problema se x tendesse a zero pela esquerda. Então, desde o início da conta, para essa conta fazer sentido, o x, desde o início, teve que tender a zero pela direita. Mas, de qualquer jeito, mesmo tendendo à direita, observe que o resultado dá infinito. Ou seja, não existe o limite. Então, qual é a conclusão que nós temos? Mesmo que a função raiz quadrada de x exista para todo x maior ou igual a zero, a sua derivada existe apenas quando x é estritamente maior do que zero. Então, é esse o cuidado que devemos ter. Então, o estritamente maior que zero seria o nosso conjunto S, né? Vamos colocar assim. Então, assim, existem outras formas de você representar a derivada. Então, que nem vocês viram, f' de x é uma forma de representar a derivada. Existe também a notação df de x dx, que é meio que se pensa assim, d como variação, né? Variação dos f de x em relação à variação do x. Você também tem a notação dy dx e entre outras anotações. Então, existem mais de uma forma de você representar derivadas e é até interessante você conhecer pelo menos esses 3 formatos, porque ele é muito conveniente a depender, vamos dizer assim, do tipo de problema que você estiver trabalhando. Às vezes é interessante você enxergar a derivada com essa notação. Facilita na hora de operacionalizar algumas coisas. Um teorema que nós temos é que se f é diferenciável em P, então f é contínuo em P. A demonstração até que é bem simples, porque se f é diferenciável em P, quer dizer que esse camarada aqui existe. Ou seja, o limite, quando x tende a P, f de x menos f de P sobre x menos P. Só que o que acontece? Se esse limite existe e o denominador aqui tende a zero, se o numerador não tendesse a zero, esse limite não existiria. Então, para você evitar, vamos dizer assim, o limite não existir, para você forçar o limite a existir, como aqui o denominador você já sabe que dá zero, você tem que forçar o numerador a ser igual a zero. Então, isso implica que o limite, quando x tende a p, f de x menos f de p é igual a zero, mas isso é a mesma coisa que dizer que limite, quando x tende a p, o f de x igual a f de p, e isso é exatamente de dizer que uma função é contínua. Então, se você sabe que a função é diferenciável em p, você sabe que a função é contínua em p. Só que, cuidado, nem toda função que é contínua em p é diferenciável. São coisas diferentes. Ser diferenciável implica ser contínua. Ser contínua não necessariamente implica em ser diferenciável. Um exemplo que eu gosto de passar para os meus alunos é pensar da seguinte maneira. Claro, por favor, numa linguagem simplificada. Ser capixaba implica que você é brasileiro. Agora, ser brasileiro não necessariamente implica em você ser capixaba. Então é como se o diferenciável fosse o capixaba e o contínuo fosse brasileiro. Se você é capixaba, então você é brasileiro. Agora, você ser brasileiro não implica em você ser capixaba. E aí, um exemplo para entender esse fenômeno, pensar na função módulo de x. A função módulo de x ela possui a seguinte característica, né? Ela vai ser o próprio x se x é maior ou igual a zero e vai ser menos x se x é negativo. Eu vou ir um pouco mais direto ao ponto e observar que se você considerar p estritamente maior que zero ou estritamente menor que zero, essa função vai ser diferenciável, mas ela vai ter um problema no zero. Então, vamos tentar calcular o f' de zero dessa expressão. Então, ao calcular o f' de zero,
Eu vou usar, por exemplo, aquela versão do x tendendo a zero. Esse aqui é limite do x tende a zero, f de x, que nesse caso é o módulo de x, menos f de zero, que aí seria o módulo de zero, dividido por x menos o zero. Nesse caso eu apago aqui. Quanto que dá esse limite? Bem, limite quando x tende a zero pela direita, isso aqui vai ser x sobre x, que vai ser igual a 1, indo bem direto aqui nas pontas. Agora, se você olhar o limite quando x tende a zero pela esquerda, como esse x é negativo, o módulo de x fica menos x. E aí, menos x sobre x dá menos 1. Ou seja, esse limite aqui, o f' de zero, não existe. Alguns podem pensar como proibido estacionar de ré, mas na verdade esse símbolo significa não existe. Então dá para perceber o seguinte, se uma função é diferenciável, então é contínua, e a gente tem uma visualização gráfica do que é uma função ser contínua. Agora, como é que a gente bate o olho no gráfico de uma função e identifica se ela é diferenciável? Então, é exatamente essa pergunta que eu quero registrar aqui para deixar para o próximo vídeo, só que vou adiantar algumas respostas que a gente já concluiu. Porque se uma função é diferenciável, logo é contínua, então as funções que não são contínuas já não são diferenciáveis. Então, se a função não é contínua em x igual a p, logo não é diferenciável em x igual a p. Pegando a analogia do capixaba e brasileiro, você sabe que todo capixaba é brasileiro, então se você pega uma pessoa que não é brasileira, logo você pode concluir que ela não é capixaba. Agora, existem outras formas de identificar graficamente se uma função não é diferenciável, que nem o exemplo do raiz de x. Porque a função raiz de x é uma função contínua, mas ela não é diferenciável em x igual a zero. Então, como é que eu vou bater o olho no gráfico e perceber assim, é derivável ou diferenciável ou não? Como esse tema é o tema do próximo vídeo, peço tão somente que curta, compartilhe, deem feedbacks e até a próxima.